Vamos para o próximo item. O próximo é o evitar o desperdício. Na filosofia Kyocera, esse item está escrito da seguinte forma: quando há uma folga na caixa, tende-se inconscientemente a afrouxar o senso de economia em relação aos gastos, achando que um pouco a mais de gasto não tem problema ou que não é preciso ser tão mesquinho. Desta forma, despesas desnecessárias nos departamentos aumentam, afetando na lucratividade da empresa quando visto como um todo. Uma vez afrouxado o senso de economia, é muito difícil voltar ao que era quando a situação da empresa piorar. Por conseguinte, devemos estar conscientes de que precisamos economizar sempre, quaisquer que sejam as situações. Controlar as nossas despesas para o mínimo é a melhor contribuição que existe de imediato para participar da gestão de negócios da empresa. Quando iniciei as atividades da Kyocera há 40 anos, creio que, por não haver recursos suficientes, tenha sido uma atitude normal minha pregar, como princípio da empresa, a prática da economia em todos os aspectos, ou seja, evitar o desperdício. Então, como é no dia de hoje? Ainda se prega o mesmo princípio em nossa empresa. Mesmo com um faturamento anual consolidado entre 700 a 800 bilhões de ienes e um lucro aproximado de 80 bilhões. Por que acham que esse princípio de evitar o desperdício ainda é seguido por todos nessa empresa? O pensamento das pessoas muda incessantemente com o tempo e já comentei com os senhores sobre a fórmula para obter sucesso na vida. O item mais importante da filosofia da Kyocera, por representar o seu fundamento. Constantemente, também venho reforçando que a maneira de pensar e a filosofia que se segue são os fatores mais importantes para uma pessoa. Contudo, essa forma de pensar muda com o passar do tempo. Nem sempre se mantém o mesmo pensamento a vida toda. Por exemplo, alguém que alcançou o sucesso em seu empreendimento por seguir uma forma de pensar admirável e, consequentemente, a sua vida transcorria maravilhosamente. Contudo, à medida que esse sucesso mudava o seu ambiente no dia a dia, mudava a sua forma de pensar e, sem perceber, foi se degradando, levando à falência a empresa que, com muito trabalho, havia se tornado bem-sucedida. Em outras palavras, a forma de pensar do gestor muda com o tempo e a situação da empresa também se altera de acordo com a mudança. O princípio de evitar o desperdício é muito simplista e parece até um pensamento muito mesquinho para a Kyocera de hoje. Contudo, conforme costumo mencionar que hoje é o resultado dos esforços do passado e o futuro é definido com os esforços de hoje, tal princípio não deve ser mudado, mesmo que a empresa chegue num porte internacional com um faturamento num patamar de centenas de bilhões. Pois acredito que não se deve mudar o pensamento que serve como alicerce da empresa, mesmo que haja mudanças em seu meio ambiente. Talvez porque eu diga sempre a mim mesmo, com que até me constranjo, mas não consigo fazer extravagâncias. Por exemplo, quando viajo a serviço e o jantar for num hotel, o custo é de alguns 1.000 ienes, chegando às vezes a algo próximo de 10.000 ienes. Há quem não se importe com esses preços, mas não consigo entender o seu senso em relação a esses valores. Nos dias de folga, gosto muito de ir ao supermercado e comprar mantimentos. Eu empurro o carrinho e sigo atrás da esposa, pedindo para comprar isso e aquilo. Ela sempre se queixa disso, dizendo que eu não paro em casa para consumir tudo. Mas para mim é um momento muito prazeroso e não consigo parar. Ao chegar ao caixa, mesmo quando penso, hoje fiz a minha extravagância, a conta não ultrapassa os 15.000 ienes. Segundo a minha esposa, esses mantimentos duram cerca de 10 dias. Fazendo a conta, a refeição preparada em casa não deve passar de 1.000 ienes por pessoa. Em contrapartida, se almoçarmos ou jantarmos em um hotel, cada refeição passará tranquilamente de alguns 1.000 ienes. Acho que é da minha natureza não saber gozar a vida. Embora não tenha necessidade de fazer tanta economia, vou sempre ao Yoshinoya, restaurante famoso por oferecer pratos com baixos preços. E peço gyudon, tamanho médio, aquele arroz coberto com carne cozida. Como tenho vergonha de ir sozinho, acabo sempre puxando o meu motorista. Se peço omori, de tamanho maior, acaba sobrando arroz. Por isso peço 2 médios, um para mim e outro para o motorista. E mais um prato só com a carne, também tamanho médio.
Esse eu divido com o motorista para comer com o arroz que sobra na tigela depois de comer as carnes que vêm por cima. Não é nada demais, mas só com isso me sinto rico. Na minha situação, posso jantar todas as noites durante 10 anos, gastando de 5 a 10 mil ienes, o que na verdade não faria nenhuma diferença. Mas morro de medo de fazê-lo. Não porque não tenho dinheiro, mas porque não consigo crer na falta de senso daquele que gasta tanto em refeições todos os dias e ainda acha normal. Toda vez que vejo ou ouço sobre as pessoas que tomam refeições luxuosas e caras nos hotéis quando a empresa obteve um pequeno sucesso, ocorre-me a dúvida, pois certamente, quando iniciaram as suas empresas, elas tomaram como princípio o não desperdício. Contudo, quando obtêm sucesso e percebem que um pouco de extravagância não afetará economicamente a empresa, acabam mudando de pensamento e se habituam a uma vida mais luxuosa. Desta maneira, o ser humano tende gradativamente a mudar seu pensamento. Se o que almejam é manter uma gestão admirável, mantenham uma forma de pensar igualmente admirável. Obter sucesso num espaço de tempo relativamente curto, de 5 a 10 anos, talvez não seja tão difícil. Contudo, creio que para uma empresa de pequeno a médio porte, se manter próspera por um longo período, zelando também pela segurança dos funcionários, seja algo muito difícil. Mesmo que hoje tenha dado certo, para amanhã não há nenhuma garantia de obter o mesmo resultado. Exige-se, portanto, esforço hoje, amanhã, sem prazo definido e de maneira infinita. Pensando nesse sofrimento, lembro-me de que no início de minha empresa sentia-me um pouco desesperado. Foi nesse período quando, de repente, pensei que seria muito mais fácil se eu fosse um atleta olímpico. Obviamente, tenho plena consciência do quanto é difícil ser um atleta olímpico, pois além do esforço extraordinário, é preciso também de capacidade ou vocação. É uma conquista maravilhosa que traz muito orgulho ao próprio atleta, recebendo admiração do público. Mas por ter que concentrar esforços no período determinado, no caso dos Jogos Olímpicos a cada 4 anos, achei que talvez fosse mais fácil. Em contrapartida, para a gestão de uma empresa, é preciso manter o desenvolvimento e a prosperidade por 10, 20, 30, 40 anos. Nesse período, deve-se empenhar todo o esforço sem presunção sequer por um instante. Se adotou o princípio de evitar o desperdício e se esforçou com modéstia, ainda quando a empresa era de pequeno ou médio porte, o mesmo esforço deve ser mantido mesmo que a empresa cresça e que você se torne um homem rico. E isso só se alcança com um forte espírito de abnegação. Por isso achei que seria mais fácil tornar-me atleta olímpico quando comparado com um administrador de empresa, pois me empenharia de corpo e alma durante 5 a 10 anos e depois me livraria desse sofrimento. Na realidade, porém, para se tornar atleta olímpico, deve haver sofrimentos que ultrapassam a nossa imaginação. Contudo, naquela época, sobreviver como administrador de empresa era tão difícil que talvez estivesse descontando minha ira na figura de um atleta olímpico. Bem, voltando ao nosso assunto, que é evitar o desperdício, esse pensamento não só é importante para as empresas de pequeno e médio portes, mas para que os administradores mantenham esse mesmo pensamento, não obstante o sucesso que têm alcançado. Portanto, os senhores também tenham sempre esse espírito de evitar o desperdício, não esquecendo as dificuldades enfrentadas no início da fundação de suas empresas.